Olá pessoal, boa tarde. Vamos para a aula de hoje, de terça-feira, dia 29. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar em língua portuguesa com uma carta, tá? Essa carta é uma carta informal, tá? É uma carta de um amigo para outro amigo, tá? Então, é uma carta contando, falando da saudade, contando da vida dele, né? E então, assim, é uma carta informal, não é para nenhum órgão, não é para escola, não é para solicitar alguma coisa. Então, é uma carta informal, uma carta entre amigos, tá? Aí a gente tem algumas perguntas que vai falar sobre essa cartinha, tá? Que gênero é, o que fala na carta, quem é o remetente, quem é o destinatário, remetente é quem está escrevendo, destinatário quem vai receber a carta. Na carta também sempre tem o lugar no início, né? O lugar, a data, tá? A gente sempre tem um vocativo, o que é isso? É uma palavra que a gente se refere a alguém, por exemplo, nessa carta, tá escrito assim, querido amigo Carlos. Então, querido amigo é um vocativo que a gente se refere à pessoa que a gente tá mandando a carta, tá? E aí as perguntas querem saber o que tá dizendo na carta, o que ele tá falando, o que ele tá pedindo, né? O que tá acontecendo, certo? Aí depois tem uma pergunta aqui que fala assim, que hoje em dia não é tão comum a gente mandar a carta para as pessoas, né? Existe hoje em dia meios mais rápidos da gente conversar com os amigos, com parentes, com pessoas que a gente gosta. Que meios que a gente utiliza, tá? Aí, pessoal, a atividade número 2 é caligrafia, páginas 42 e 43. Atividade 3 de matemática, nós vamos continuar trabalhando com números decimais, com décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, a gente tem aqui um quadro parecido com aquele quadro que a gente fazia com números naturais, tá? Lembrando que o número que ele tá antes da vírgula, ele é a parte inteira, ele não é a parte decimal, né? E aí vocês têm alguns números que vocês vão encaixar aqui no quadrinho de acordo com o que ele representa aqui no quadro, tá? A parte inteira, como eu falei, que é a unidade, dezena, centena, que vem sempre à esquerda da vírgula, tá? E depois a parte decimal, que é os décimos, os centésimos e os milésimos, que vem depois da vírgula, tá? Aí depois, pessoal, a gente tem uma outra atividade aqui, que é a atividade 4, que tem alguns produtos, tá? Tem preço de alguns produtos, e aí pede que vocês analisem, né, essa gravura para poder responder. Envolve valores, preços, né? Vocês vão observar cada preço aqui, tá bom? E depois, por último, é a atividade de inglês que vai em anexo, tá bom, gente? Tenham uma boa tarde.